Arquétipo de marcas, a ferramenta que todo mundo usa do jeito errado e eu vou te ensinar a usar certo depois da vinheta. Bora lá. Fala, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Meu nome é Dalton Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje, com essa voz maravilhosa, vamos falar sobre arquétipos de marca. E por que eu vou falar sobre arquétipo? Primeiro, porque você pesquisa muito esse tema, ou muitas pessoas pesquisam esse tema, e é justamente por isso que a gente decidiu fazer. Além disso, é claro, existe muita mentira sendo falada sobre arquétipo de marcas, existe muito exagero com relação ao arquétipo de marcas, e eu acredito que é muito importante que a gente coloque os pingos nos is. A primeira coisa que eu preciso te dizer é a seguinte: Jung nunca criou os arquétipos de marca. Ponto. Nossa, Daltro, mas tem estudo de arquétipos lá no livro do Jung? Tem estudo de arquétipos. Arquétipos, não arquétipos de marca. Jung traz dentro do seu estudo, eu não lembro agora o nome do livro, ele está aqui em algum lugar, mas Jung traz dentro do seu estudo o tema de arquétipos e ele diz isso muito claramente. Existem tantos arquétipos quanto existem situações na vida do ser humano, das pessoas. Então não são 12 arquétipos de marca que ele criou, né? Convenhamos. A gente não tem só 12 tipos de situações pelas quais a gente passa na nossa vida. Pelo contrário, nós temos infinidade de questões e por isso existe uma infinidade de arquétipos. Mas esse estudo de Jung gerou uma tese sequencial feita por Margaret Mark e Carol Pearson, e me desculpem, senhoras, se eu tiver errado o nome de alguma de vocês, que fizeram, né, que são as autoras do livro O Herói e o Fora da Lei, onde ali sim é cunhado o termo arquétipos de marca e são definidos os 12 arquétipos. São ditos ali os 12 arquétipos que guiam, que podem guiar a construção e a comunicação de uma marca com os seus clientes. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é justamente isso. A segunda coisa, também não é uma matemática exata, né? Vamos ser bem honestos. Pô, encaixou tão bem 3 arquétipos, 4 quadrantes, 12, poxa. É assim, houve, é claro, um determinado esforço para se encaixar isso dentro de uma maneira que fosse comercialmente viável em termos de conceito. E não tem problema isso, na boa, tá tudo bem. Mas é importante que a gente saiba que foi feito um esforço para isso. Nós temos, por exemplo, um arquétipo do amante que tem uma série de variações. Inclusive, eu recomendo, tem um estudo do Paulo Lima, que ele faz uma releitura sobre os arquétipos de uma maneira mais contemporânea, trazendo um estudo de subarquétipos. Então, cada arquétipo tem alguns subarquétipos e tal. Então, isso é bem legal. Siga o Paulo Lima, se você quer saber mais sobre arquétipos de marca, é o Praticando o Branding no Instagram, vai lá e dá uma olhada, mas vê depois de que você terminar o vídeo aqui, tá? Então, seguindo, o grande ponto é esse, né? Então, é importante que a gente saiba que é sim uma metodologia, foi feito para ser vendido, mas é uma boa ferramenta para a construção de marcas. Como que a gente vai trabalhar isso? É para humanizar? Não, não é para humanizar. Humanizar a marca é uma das piores balelas que eu já ouvi desde que eu comecei a trabalhar com branding. Não existe marca que não é humana, até porque toda marca é composta por pessoas. Seja uma pessoa, só o dono, sejam 280 mil pessoas, seus funcionários. Toda marca é humana. Ela pode se comportar ou não como um humano, mas toda marca é humana. Então, esquece esse papo de humanizar. Arquétipo não serve para isso. Arquétipo serve para direcionar, principalmente direcionar a comunicação. Mas sim, hoje a gente já tem casos de corporações inteiras que se veem guiadas em sua cultura, em suas atitudes, na sua forma de enxergar o mundo, na sua forma de tratar o colaborador por um arquétipo. Então isso também é um cenário bem interessante. Então, eis um grande ponto. De novo, o arquétipo ele não serve para humanizar, ele serve para ajudar a construir identidade. E principalmente uma identidade
reconhecível pelas pessoas. E aí entra o papel dos 12 arquétipos como figuras reconhecidas dentro do nosso imaginário ocidental aqui. O que isso quer dizer? Nós temos o herói, o mago, o fora da lei, o sábio, o criador, o aventureiro, o comediante, o cara comum, o amante, e eu estou esquecendo de alguns, eu não fico aqui lendo o papel, vocês me conhecem já, mas nós temos ali 12 arquétipos e todos nós temos alguma familiaridade com esses arquétipos. Em algum momento da nossa vida a gente lidou com esse perfil de personagem, ou a gente lidou com esse tipo de pessoa na nossa vida. Então você tem uma série de livros, várias histórias que são contadas e que você tem cada um desses perfis, né? Tanto que tem um livro também muito interessante, não lembro agora o nome do autor, que fala da jornada do herói, que é justamente a construção de uma história onde o herói passa por uma série de provações e aí ele passa pelos 12 arquétipos, seja migrando para um deles ou conhecendo algum deles ao longo desse processo. Então, assim, os arquétipos eles são uma ótima ferramenta para reconhecimento. Então, eu uso ele para me ajudar a guiar a construção da minha identidade, para, de certa forma, garantir ou pelo menos facilitar que ela seja entendida pelos meus públicos. Tá? Então, é basicamente esse o negócio. E como é que eu escolho o meu arquétipo? Putz, esse é um tema espinhoso pra caramba, porque assim, a gente pode, você já tem uma empresa, você já tem funcionários e tudo mais, a primeira coisa que você vai ter que fazer é analisar a cultura e ver o que essa cultura aceita, né, em termos de arquétipos. Ah, não, é só você, beleza, o que a tua personalidade aceita? Isso tudo tem que ser analisado, porque não adianta, por exemplo, eu sou um cara mais conservador na minha vida, né? Não estou falando nada de política, mas eu gosto de ir sempre nos mesmos lugares, estar com as mesmas pessoas, frequentar as mesmas rodas. Para mim seria muito difícil, por exemplo, trabalhar, mesmo que fosse uma urgência, mesmo que fosse uma consultoria, preciso criar um nome, um termo para isso. Urgência funciona, consultoria fica uma bosta. Mas enfim, seria muito difícil eu ter uma marca e eu conduzir uma marca que seguisse, por exemplo, o arquétipo do inocente ou do aventureiro. Seria muito difícil. Por quê? Porque isso não faz parte de mim e fica muito difícil de eu comunicar isso como verdade. E não só de comunicar, mas viver. Se você vê outros vídeos aqui do canal, a gente fala que posicionamento você não só comunica, você vive o posicionamento. Então o posicionamento da tua marca, ele deve permear para todas as suas atitudes, para os teus produtos, para os teus serviços, para o teu atendimento, para a tua arquitetura, para absolutamente tudo, ele deve permear de alguma maneira ou de outra. Então aqui um ponto muito relevante, o arquétipo ele vai acabar guiando exatamente isso. E o outro ponto importante, pode ser que não. E talvez você tenha ficado com uma interrogação na cabeça, mas e aí, eu tenho que ter arquétipo? Não tem? Não tem, tá? Ninguém precisa ter arquétipo, nenhuma marca precisa de um arquétipo. Arquétipo, assim como manifesto de marca, assim como personalidade, assim como qualquer outra coisa, várias outras coisas, missão, visão, valores, propósito, uma série de coisas. Arquétipo é uma ferramenta. Arquétipo não é a solução final para todos os problemas de marca, não é a fórmula mágica para criar marcas de sucesso. Como o próprio livro diz, e o livro está aqui, ó, fórmula mágica para criar marcas de sucesso. Não sei se está escrito desse jeito, mas é alguma coisa assim. Então, assim, não é isso. O que arquétipo traz é uma nova ferramenta, um novo jeito de fazer algumas coisas e um jeito que muitas pessoas vão conseguir entender melhor. Inclusive, para o meu cliente, muitas vezes, eu uso o arquétipo para que ele entenda melhor como a marca dele deve se comportar a partir do momento da implementação do posicionamento. Já houve casos aqui na Salcio, onde eu trouxe o arquétipo, depois de finalizar todo o posicionamento, eu olhei e falei, acho que o cliente vai ter dificuldade de assimilar essa mensagem. Mas aí eu sabia que o cliente já tinha lido sobre arquétipos, visto vídeos sobre arquétipos aqui no YouTube. E eu falei, vou usar essa referência. E aí meti um arquétipo lá no final do material e, ele entendeu super bem. E isso é o que importa no final do processo. Se o arquétipo não é irrelevante, o importante é que o posicionamento seja entendido e possa ser incorporado e implementado
ao longo do dia a dia da empresa. Então, ter ou não arquétipo vai ser uma escolha dentro do processo do projeto de estratégia de marca. A estratégia é mais importante do que o arquétipo. Pensa nisso. Uma chave de fenda não faz sentido nenhum sem alguém que vai colocar ela lá no parafuso e girar ela. Ela é só uma ferramenta. Se ela não for usada do jeito certo, se ela não for usada ou ela não for usada do jeito certo, ela não vai resolver problema nenhum. Agora, usando do jeito certo, a gente consegue resolver várias questões. E existe sim uma percepção de que o arquétipo ajuda muito a guiar a identidade verbal, identidade visual e cultura interna. Eu entendo quem guia isso, eu entendo quem repete isso, mas, de novo, é a mesma coisa do posicionamento. Se eu tenho um posicionamento bem estruturado, sem a necessidade do arquétipo, eu vou conseguir desenvolver uma boa identidade verbal. E eu falo isso porque eu faço isso. E até pouco tempo atrás, nós tínhamos um designer aqui na equipe, o Dírio, que foi meu sócio, e ele também conseguia fazer identidades visuais sem arquétipos. Então, assim, não é necessário o arquétipo. De novo, o que é, ele pode ser um adicional, ele pode ser um argumento, ele pode ser uma ferramenta dentro do processo para nos ajudar a desenvolver uma ou outra questão ao longo do projeto. Mas, se tem uma coisa, uma mensagem que eu quero que fique na sua cabeça é que, assim, arquétipo não é solução de problema. Arquétipo é única e exclusivamente uma ferramenta muito bacana do processo de branding, mas que, se for usada do jeito errado, pode dar merda, pode te gerar um posicionamento super genérico dentro do teu mercado ou pode simplesmente não te levar para lugar nenhum. Beleza, meu querido? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita o momento, aproveita o ensejo, clica aqui no curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo qual é o arquétipo da tua marca. Não, brincadeira, não comenta isso não, pelo amor de Deus. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se você acha que arquétipo é solução de problema, manda aqui também para a gente bater um papo a respeito. Eu adoro conversar com gente que discorda de mim, beleza? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo.